no dia de ontem, olha só, PMI do Japão industrial mais fraco e olha só de serviços, tá, de serviços mais forte. Esse PMI de serviços vai jogar água no chope da política monetária do Japão. Kazuo Ueda provavelmente na próxima quarta-feira, reunião do Japão, decisão de taxa de juros na próxima quarta-feira. Banco Central do Japão vai ter que decidir se sobe ou não os juros. Se apertar a política monetária por lá, provavelmente o iene irá se valorizar frente ao dólar, o dólar pode dar uma escorregadinha, e se isso acontecer, tem espaço, né, para uma valorização do dólar frente a emergentes por conta daquele discurso de carry trade e tudo mais, tá? Embora na minha visão, grande parte de México e Brasil já tenha, né, desmontado uma grande parte de exposição a carry trade depois daquele feriado de 30 de maio, onde grande parte, né, das moedas emergentes, principalmente México, teve uma perda significativa, tá? E ali, naquele momento, falavam-se muito sobre desmonte de carry trade. Outro ponto, interessante, é que não só no Japão, onde os serviços de PMI veio mais forte, também na zona do euro mostrou uma resiliência do setor de serviços de novo, tá. Então vamos lá, vamos ver esses números na tela. Vamos começar aqui pela França. Olha aqui, PMI industrial para baixo, 44,1, expectativa 45,8. O composto que englobe não, né, engloba o setor industrial e de serviços, 49,5 contra 48,9, que era de expectativa, e aí setor de serviços, 50,7 contra 49,7 de consenso, lembrando que PMI acima de 50, economia em expansão. E aí, né, é o mesmo cenário, embora mais fraco, da Alemanha. Olha, serviços, 52 pontos contra uma expectativa de 53, mas serviços em território de expansão, e o industrial, fraco, 42,6, expectativa 44,1, composto 48,7, que engloba serviços em indústria, mais fraco que o consenso, tá? Nós vamos ter também PMIs para falar sobre PMI de serviços do Reino Unido, levemente mais fraco que o consenso, ó, 52,4 contra uma expectativa de 52,5. O industrial, ao contrário das outras economias da região do euro, mais forte, 51,8, expectativa 51,1, e fez, né, essa combinação de serviço e indústria, fez o composto navegar em território mais altista, de expansão da economia, 52,7. Bom, do lado dos Estados Unidos, né, da agenda dos Estados Unidos, nós vamos ter dados de construção daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, licença de construção. Lembrando que ontem nós tivemos dados de casas usadas mais fraco e na minha visão, tá, pessoal, é esperado que nós tenhamos dados de moradias mais fraco. Por quê? Porque olha só, Solemar, bom dia. Olha só, você vai comprar uma casa, tá? Você vai comprar uma casa. Aí, o Banco Central está falando o seguinte: "Olha, em 2024 eu não vou cortar muito, mas em 2025 pode ser que eu corte 4, 5 vezes". É isso que o Fed está falando. Ora, se você tá a menos de 6 meses para acabar o ano, você vai comprar uma casa agora, né, ou você vai comprar o ano que vem? Antigamente, você não pensava muito nessa diferença de prazo. Por quê? Porque antigamente, antes do subprime, você tinha uma parcela, mais focada, né, naquela prestação pós-fixada, ou seja, taxa flutuante. Depois do subprime, muito dos financiamentos imobiliários nos Estados Unidos começaram a adotar taxas fixas. Por quê? Para você não ficar exposto, né, ao que foi o 2008. Então, você sabendo dessa condição, que o Banco Central americano vai cortar mais juros em 2025, para que você vai comprar uma casa agora? Tá? Você posterga essa aquisição, né? Então, não só vendas de casas usadas, como vendas de casas novas, vão vir mais fraco daqui para frente, mas não necessariamente você vai cravar que a economia está desacelerando a uma velocidade mais significativa, ou com uma intensidade mais significativa. Tá? Então, cuidado na interpretação dos dados, tá, de moradias, beleza? Estão me ligando aqui, mas eu não vou conseguir atender. Ah, deixa eu só desligar aqui, ó.
Então vamos lá, vamos lá. Certo, pessoal? Então, continuando aqui, ó, 9h45, pronunciamento do presidente do BC alemão, 10h45 mais PMIs dos Estados Unidos, beleza? Depois, às 11 horas, vendas de casas novas, como eu já falei para vocês, não dá para a gente esperar, números melhores aqui, tá? Ô, mas que coisa, eu tô com um problema aqui, deixa eu passar fazer, fazer programa ao vivo é isso, pessoal. Então vamos lá. Perdão, tá, gente? Vamos vender dólar hoje? Ô, Paulinho, não sei não, hein? Vamos esperar, tá? Já vamos concluir. Me faz essa pergunta no final aqui da nossa avaliação do call matinal aqui, beleza? Então, let's bora. 11h30, então. Estoque de petróleo, tá divulgado pelo Departamento de Energia americana. 11h30, estoque de gasolina também, estoque de petróleo, também estoque de gasolina. 13 horas, GDP Now do Fed de Atlanta, prévia do PIB feito aí pelo Fed de Atlanta. 14 horas, leilão de note de 5 anos. Ontem chegou a dar uma movimentada de 2, hoje nós vamos ter o de 5. 14h30, fluxo cambial aqui. 17h05, né? 5h05, discurso de Lurie Logan, membro que compõe o Fed, né? O Comitê Aberto de Política Monetária do Fed. Depois, também no mesmo, provavelmente no mesmo evento, Michel Bowman, tá? Essa tem peso. E aí, no final do dia, mais dados do Japão. Beleza? Então, essa foi a agenda. Vamos seguir aqui agora, então, com o nosso overview. Paulinho, aí depois você me pergunta no final o que você acha, tá? Se a gente vai vender dólar. Vamos lá, let's bora. Bom, S&P, queda de 0,69, Nasdaq 1,07 de queda, Dow Jones 0,37, Russell 0,27 de queda, índice de emergentes 0,88 de queda. Tudo cai. Por que tudo cai? Porque nós tivemos balanços ontem sendo divulgados mais fraco, né, como era de se imaginar. Por quê? Porque lá atrás, né, nos últimos balanços, as empresas começaram a rever os guidances para baixo. Concordam comigo? Então, se você revisar guidance para baixo, você não tem como esperar, de repente, grandes surpresas positivas em relação a balanço, tá? Então, só está se confirmando balanços piores, né? E aí eu cito três em específico, tá? Primeiro, Tesla, mais fraco, Google mais fraco e também Visa, lembra, né? Ontem nós tivemos balanço da UPS mais fraco. UPS também é usada como termômetro da economia americana, assim como Visa. Então, esses dados mais fracos reforçam a visão de que a economia americana está desacelerando, tá? Por isso, nós temos aí grande parte das bolsas nos Estados Unidos perdendo força, com o VIX também abrindo, rompendo aí os 15 pontos. Não é diferente na Europa. Na Europa, nós tivemos balanço do BNP Paribas mais fraco, Deutsche Bank mais fraco, PMI mais fraco, como a gente viu, e também daquela detentora, da empresa detentora de marcas de luxo, né, a LVMH, tá? Inclusive dona da marca Louis Vuitton também, resultados mais fracos. E normalmente você espera que os grandes ricos acabem até compensando parte aí de algumas outras classes, que gastam, né, de repente, da condição, lógico, né, da política monetária e da condição da massa salarial, gastam até, menos, certo? Então vamos lá. Estoque 50, queda de 0,83, Paris 1,01 de queda, Londres 0,05, DAX da Alemanha 0,62, Madrid 0,06, Itália na contramão subiu 0,07. Ásia, pessoal, Ásia vermelho, tá? A preocupação, com a atividade chinesa ainda ronda, boa parte, né, não só das economias desenvolvidas, mas também emergentes e também nas bolsas que fazem, né, da economia que faz ali, vizinhança com a China. CSI 300, 0,63 de queda, SEC composto 0,46, índice Hang 0,91, COSP 0,56, Nikkei 1,11. Por quê? Porque a expectativa de que o Banco Central do Japão tenha que responder
a esse cenário, inflação de serviços pegando por lá, faz com que, você tenha uma perspectiva de que o Cazueira vai subir os juros na próxima 4. E aí não tem jeito, bolsa sofre 1,11 e o Nifty 50 0,27, tá. Lembrando, commodities, né, tem sido termômetro em relação a esse desaquecimento, tá, da China. Bom, juros aqui vai ficar de olho na curva de juros americana e também na Europa. Se for seguir a curva de juros global, vai perder um pouquinho aí, vai fechar um pouquinho, né, as taxas. Temos o 10 anos da Alemanha com uma queda de 0,94, França 0,57, Gilt de 10 anos da Inglaterra zerado, Itália na contramão também 0,16 de alta. E por que que fecha? Justamente por conta de balanço mais fraco e também PMIs mais fraco, tá? Lembrando que hoje nós vamos ter PMI também dos Estados Unidos importante. Curva de juros americana também cede com vontade, temos o 2 anos caindo 7 pontos, 1,58 de queda, 3 anos cai 4 pontos, 0,87, 10, 20 e 30 cai, mas cai menos, na margem aí de 1,5 a 2 pontos, 0,47 o 10 anos, 0,35 do 20 anos e 30 anos recua 0,31%. Nas moedas, cenário mais misto, tá? Temos o DXY com uma queda de 0,13, porém, frente à moeda mexicana, o dólar americano avança 0,51. Dólar frente ao rende sul-africano, na contramão, cai 0,29. Já frente às moedas exportadoras de commodities, como o canadense, australiano, e o kiwi neozelandês, com exceção do canadense que está 0 a 0, frente ao dólar australiano e ao kiwi neozelandês, também em alta, 0,27 e 0,17 de alta, dólar mais forte frente, a alguns países emergentes e também frente a algumas moedas exportadoras de commodities, países que têm uma pauta mais caracterizada pela exportação de matéria-prima. Dólar frente à coroa sueca, 0,17 de alta, franco suíço na contramão bate no dólar, 0,63, franco suíço sobe 0,63. E como a gente falou, olha aí, ó, o dólar frente ao iene japonês cai 0,91, tá? Commodities metálicas, começando pelo índice Bloomberg de commodities, 0,61 de queda, minério de ferro, mais uma quedinha, mas ainda conseguindo se manter acima dos 100 doletas, 100,85 para ser mais exato, 0,10 de queda, o cobre apanhando também 0,23. Exceção das metálicas, ouro, prata e alumínio, tá? Alumínio 0,05 de alta, ouro 0,34 de alta e a prata 0,61 de alta. Commodities agrícolas, que ontem teve um dia de melhora. Jovem Alex, você disse que a bolsa do Japão sobe? Não, a bolsa do Japão cai, tá? Bolsa do Japão cai por conta do aumento de juros. Tá aqui, ó. Olha aqui, mal, mal. Ó, bolsa do Japão em queda de 1,11, tá? Commodities que ontem teve um dia de melhora, né, as agrícolas pelo menos, metálicas continuou, né, o cenário de queda, com exceção daquelas que eu citei, ouro, prata e alumínio. Soja cai 0,42, milho 0,06 de queda, café 1,01 de queda e o trigo na contramão sobe 0,14. E também recuperando um pouquinho das quedas de ontem, petróleo, tá? Petróleo, o Brent com uma alta de 0,39 e o WTI 0,62. Beleza? Bom, feito aí o nosso overview, vamos agora para o técnico, começando aqui pelo índice. Índice futuro, pessoal, índice futuro, vou mostrar dois tempos gráficos para vocês, tá? 15 minutos e o diário. No 15 minutos, tá? Quem está comprado, a região ainda sugere um suporte importante, tá? Dá, vamos dizer assim, um grau, não vou dizer de confiança, né, mas ainda de que esse movimento de alta, né, não tenha, sido anulado por completo. Por quê? Porque, segundo, né, algumas literaturas, para você ter essa tendência terciária de alta sendo anulada, você precisaria perder 70% do movimento, tá? Basicamente não cumpriu nem 50, está perto de cumprir 50, então não assustaria, tá. Só que olha só, se perde essa região aí dos 126.800, 126.900, você vai ter uma bipolaridade aqui no 125.500, e se perder o 125.500, já vai começar a olhar para aqueles fundos perto de 122 e 121. Agora, olha o diário tem uma foto
um pouco mais, complexa, tá. Por que complexa? Porque caso o mercado perca, como eu falei para vocês, os 126.700, vai perder também um fundo anterior ali de abril, que quando perdeu acelerou bem a queda, tá. Então cuidado com essas memórias técnicas, né, que muitas vezes o mercado acaba ficando, tá. Perdendo essa região dos 126.800, 126.700, próxima parada 125.500, mas já vai estar olhando para o 124.500 e depois aqueles fundos no 122.500, 121.700, 120.300, tá. Bom, para cima, deixa eu voltar aqui nos 60 minutos. Para cima, ficando acima do divisor de águas, vai precisar romper também a média de 200, que está aí na região dos 127.800. Tá? Ganhando a média de 200, enrosco nessa bipolaridade, 128, 160, como a gente falou lá atrás, ela confirmou que é um ponto que vai dar um pouquinho mais de trabalho agora que perdeu, tá? E precisa, se a gente querer, vislumbrar mais uma continuidade desse movimento de alta que a gente viu da recuperação do 120, vai precisar ganhar o 128.200, tá? Para aí sim a gente poder pensar num reteste daquele topo no 130.550 e os 50% de FIBO pegando as máximas históricas com as mínimas recentes que está no 131.500, ok? Contratos em aberto ontem, vamos lá, contratos em aberto ontem, nós tivemos uma variação importante aqui do índice, tá. Por que importante? Porque pessoa física e gringo ficou na contramão do fundo local. Fundo local ontem, pessoal, desceu o sarrafo, tá. Fundo local ontem foi o maior vendedor, ponta vendida aumentou 10.023 contratos, ponta comprada estopou 5.000, saldo vendedor por fundo local ontem 14.965, quase, né, 15.000 contratos. E como eu falei, na contramão dessa venda maciça de fundo local, gringo, tá? Ponta comprada de gringo aumentou 8, ponta vendida aumentou 3.600, saldo comprador de 4.300 e pessoa física. Pessoa física falou: "Deixa comigo que eu mato no peito". Veio aquela facada, né? 7.185 contratos aumentou na compra, quase 1.000, quase 2.000 contratos diminuiu a venda. Saldo comprador de pessoa física ontem, 1.185, tá? Vamos agora para o dólar. Dólar, um técnico um pouquinho mais complicado, tá? Tá entrando numa triangulação. Se eu fosse apostar, nessa triangulação, né, eu apostaria num movimento de rompimento mais para o lado altista, tá? Até dando sequência, né, nessa alta depois, né, que testou aqueles níveis de 5.383, até largou um fundo duplo ali. Então, se eu fosse apostar numa continuidade, né, desse movimento em cima da triangulação, seria para cima, tá? Não vejo, de curtíssimo prazo vontade, né, do mercado querer romper essa triangulação para baixo, mas tudo é possível. Para cima, né, divisor de águas, para cima do divisor de águas que está no 5.590, pontos conhecidos, tá, pessoal? 5.600 e 5.620. Ganhando 5.620, aí, né, a foto fica um pouco mais complicada para o vendido, porque ele vai olhar de cara já para o 5.645 e 5.716. Se romper o 5.716, meus amigos, aí é pegar o terço e começar a rezar para o Banco Central aparecer, porque se ele não aparecer, portas em automático, né, nós vamos começar a olhar para aqueles níveis ali de 5.800, tá. Para baixo, se ficar abaixo do divisor de águas e conseguir também levar aquela região de enrosco, que é o 66 e o 46, a região do 40, aí a gente pode até olhar para um reteste ali na média de 260 minutos, que está mais perto da região dos 5.500, e se perder os 5.500, a região dos 5.383, 5.390, beleza? Pelo técnico, nós tivemos também uma movimentação interessante aí do local e do não residente. Vamos lá. Não residente ontem foi, o responsável por compras, ponta comprada aumentou 558, ponta vendida diminuiu 8.188. E aí, né, muito dessa diminuição, de venda pode ser sim algo, né, ainda de carry trade, ponta comprada aumentando e ponta vendida diminuindo, saldo comprador de 8.746, 8.746. Contraparte dessas compras do não residente, bancos,
tá? Ponta vendida aumentou 9.773, ponta comprada aumentou 5.790, saldo vendedor de 3.383 e pessoa física, perdão, jurídica não financeira aumentou, ponta vendida em 3.544 e ponta comprada diminuiu 1.392, saldo vendedor de 4.900. E esses dois aqui, banco e jurídica não financeira, cara de exportador vendido, tá? Cara de exportador atuando na ponta vendida, beleza? Feito então o técnico, a minha visão é de um dólar até mais um pouquinho mais comprador, tá? Não vejo um dólar mais vendedor, mas nós vamos falar um pouquinho mais disso quando a gente voltar dos comerciais com mais contribuidores. Daqui 43 segundos a gente volta, não sai daí, é rapidinho. Informação é dinheiro. Quem opera no mercado sabe que uma notícia na hora certa vale muito. E aqui no Traders Club você tem isso de graça. Por aqui você encontra a melhor análise a respeito do índice, do dólar, derivativos, criptoativos, tudo em um só lugar. Aqui você encontra informação de qualidade sobre economia, política e também o cenário internacional. A análise de índices, dólar, derivativos, criptoativos, tudo em um só lugar. Para acessar é só entrar com o seu login no site do Traders Club e clicar em notícias. Pronto, a TC News já vai fazer parte do seu dia a dia até o fim do pregão.